Bom dia para todos. Bom Bom dia. dia, Pro. Bom dia. Essa semana Bom a dia. gente. Bom dia. Essa semana a gente começa a trabalhar a dissertação, como eu falei para vocês. A gente vai deixar um pouquinho a narração de lado, vai trabalhar a dissertação. Vocês receberam o calendário que a escola enviou para o segundo bimestre? Sim, não? Sim. Receberam? Tá. Então, vocês viram lá que nesse calendário vocês têm duas avaliações marcadas pela coordenação, dia 25, né, no final desse mês, e uma no dia 22 do mês que vem. E aí, eu conversando com a Yara, ela pediu para eu marcar mais uma avaliação, que é uma atividade avaliativa, uma terceira avaliação. Então, eu marquei para o dia 8, tá? Então, vão ser 3 atividades valendo nota, tá? Então, eu quero que vocês marquem, eu não sei se você imprimiu, se você deixou lá no seu celular mesmo. Então, a gente tem uma avaliação dia 25, uma 22 e outra dia 8, tá? São 3 datas que a gente vai ter. Ela pediu para marcar mais essa, beleza? Então, deixa eu colocar mais um aqui. Então, a gente vai ter essas três atividades valendo nota, tá? Então, quem está chegando agora, eu estou falando do calendário que a Yara mandou, né? Que a escola mandou para vocês. Lá tem 2 avaliações, ela pediu para marcar mais uma. Então, a gente vai ter 3 atividades, 3 provas, né? Uma como prova bimestral, que é essa primeira, dia 25, esse mês. Dia 22 do mês que vem como simulado e mais uma atividade avaliativa, ela pediu para fazer, tá? E vai ser dia 8/6, essa terceira. E hoje a gente vai começar falando de introdução, a gente vai falar de dissertação. Esse bimestre, as nossas avaliações serão de dissertação, então vai ser um pouquinho mais puxado, tá? Do que do bimestre passado, porque esse bimestre a gente vai precisar trabalhar a dissertação. Então, eu sei que no livro de vocês não traz muito, então eu preciso que vocês participem da aula, que vocês peguem material. Eu fiz material escrito, para que vocês tenham esse material escrito, além do material do data show, das aulas que vão ficar gravadas, você vai ter o material escrito para poder estudar e fazer atividade, treinar. É como se você estivesse na aula, anotando, escrevendo, tendo tudo para você depois poder estudar e se preparar para essa avaliação, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar da primeira parte, tá? A gente vai falar da introdução. Então deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se está aberto aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a minha apresentação, só um pouquinho. Essa daqui que eu quero. Vocês estão vendo aí a minha tela de introdução? É isso que vocês estão vendo? Alguém dá um ok aí para mim, me fala o que está vendo? Sim. Sim? Introdução argumentativa, né? Muito bem. Então, a gente vai falar sobre essa parte do texto. A gente vai revisar um pouquinho o que a gente falou de antes, tá? O que a gente já tinha visto antes. Espera, deixa eu só abrir uma janela aqui, gente. Espera lá, desculpa aí. E o que a gente já tinha visto um pouquinho antes de sair, a gente já tinha, no primeiro bimestre, começado a trabalhar um pouquinho sobre como começar o texto, tá? Então, se você quiser parar, perguntar, pode parar e perguntar, não tem problema nenhum, tá bom? É só você fazer um sinal aí, me interromper, falar, Pro,
E aí você vai me perguntar e não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Quando você vai começar o texto, muita gente me fala que fica assim, ó, como esse bonequinho aí. Peraí, tem mais gente querendo entrar. Deixa eu colocar aqui, pronto. Fica igual esse bonequinho aí, não sabe para que lado vai. Ou como começar esse texto, né? São muitas as possibilidades. Eu quero que você tenha essas muitas possibilidades, mas eu não quero que você fique perdido com essas possibilidades, tá? Eu quero que você tenha todas elas e que você saiba o que fazer com todas elas. Certo? Então, eu não quero que você fique perdido sem saber o que fazer. Eu quero que você saiba escolher o que você vai fazer. Então, eu quero que você tenha essas possibilidades e saiba, na hora que você pegar um texto dissertativo argumentativo, você saiba, falar, não, eu vou fazer isso, eu sei o que fazer, eu tenho conhecimento de estratégias argumentativas e eu vou trabalhar com elas e sei o que fazer. Não vai se desesperar, não vai ficar nervoso, irritado, nem olhando para o espaço sem saber como começar, beleza? Vamos lá. Para a gente revisar aquilo que a gente já tinha feito em sala. O que a gente já tinha feito? Deixa eu ocultar isso aqui e colocar mais alguém que está querendo entrar. Aqui. Pronto. O que a gente já tinha feito em sala de aula? A gente já tinha falado de assunto e tema. Então, vocês se lembram disso aqui, né? Nós já tínhamos conversado sobre o assunto e delimitado esse assunto. Feito tema, tese, né? E até conversado sobre os argumentos que você poderia colocar nesse texto. Então, aqui eu coloquei um exemplo. O assunto, internet. O tema, a internet faz parte da sociedade moderna. Então, eu tenho, deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui um pouquinho. Eu tenho um assunto que é geral, que é amplo. Internet, eu posso falar de 1000 assuntos sobre a internet. Alguém quer perguntar? Abrir o microfone? Não? Então vamos continuar. O tema. A internet faz parte da sociedade moderna. Eu tenho a palavra internet aqui no tema. E aí eu tenho uma tese. O que é essa tese? Tese é a minha opinião sobre esse tema aqui. A minha opinião é que a tese faz parte da sociedade moderna e possui aspectos positivos, mas isso depende de seu uso. Tá? Olha só, dentro da minha tese, eu tenho o tema. Ops. A internet faz parte da sociedade moderna. Olha isso aqui. Isso aqui é exatamente o tema. O tema inteirinho está dentro da minha tese. E é isso que tem que acontecer. Todinho ele, ó, o tema inteirinho. A internet faz parte da sociedade moderna, está dentro da minha tese. E a tese, ela não é muito grande. Ela é uma frase. Se eu for escrever isso no meu caderno, dá uma linha, no máximo 1,5 linha. A internet faz parte, eu coloquei aqui, né? Faz parte da sociedade moderna e possui aspectos positivos, que é o que eu penso, ela é boa. Mas depende de como ela é usada. Ela pode ser usada para o lado ruim também. Só que eu não vou colocar assim, eu vou escrever de uma forma melhor. Depende do seu uso. Então tá aqui o meu ponto de vista. Ela faz parte, tem coisa boa, mas depende do uso. Essa é a minha tese. Esse daqui é o meu ponto de vista, é isso que eu vou colocar. Certo? É isso que eu vou colocar na minha introdução. Que argumentos eu vou usar? Eu já pensei na hora que eu estou organizando lá o meu texto, eu já pensei que argumentos eu vou usar nessa minha dissertação. Eu vou usar
que a internet é positiva, porque facilita o acesso ao conhecimento e à informação, isso é uma coisa boa, e vou usar também que as consequências graves para quem não utilizar corretamente. Então, vou usar 2 argumentos. Muito bem. Então, olha só, como é que ficou essa minha introdução? Eu coloquei aqui em roxo. A internet faz parte da sociedade moderna e é uma característica marcante da cultura atual. Então, eu apresentei o tema aqui em roxo. Em azul, eu coloquei o argumento 1, aquele que eu pensei. O seu principal aspecto positivo é a facilidade de acesso ao conhecimento e à informação. Ajuda a vida de todo mundo. Em verde, eu coloquei o segundo argumento. Entretanto, o seu mau uso pode prejudicar os seus usuários de inúmeras formas. E aí, em vermelho, eu coloquei a minha tese. A internet possui aspectos positivos, mas isso depende do seu uso e precisa ser reforçado. Eu ainda acrescentei esse aqui, ó, no finalzinho. E precisa ser reforçado. Certo? E precisa ser reforçado. Mas eu coloquei inteirinha a minha tese aqui, ó. A internet possui aspectos positivos, mas isso depende do seu uso. A frase que eu criei como tese está inteirinha aqui dentro da minha introdução. Eu coloquei aqui o tema, a tese e até já o que eu pensei para desenvolver no meu texto. Fica muito mais prático você fazer assim, você colocar assim dentro do seu texto. Muito bem. Mais gente chegando. Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Então vamos lá. Agora, isso aqui é novidade para vocês. A gente vai ver algumas estratégias de como fazer essa introdução, de como criar introduções. Tá? Estratégias para os parágrafos de introdução. Aqui eu trouxe 6 estratégias. O que você pode colocar nessa introdução além da sua tese? Então, você pode usar história, você pode usar uma declaração inicial, você pode usar até pequenos trechos narrativos, você pode usar uma definição sobre o assunto, você pode usar uma citação, né, ou colocar uma autoridade dentro dessa sua introdução, e você pode usar uma enumeração de argumentos, que foi essa que eu coloquei aí no primeiro. Você pode colocar já os argumentos que você vai colocar no seu texto. Você pode usar isso. Essa enumeração de argumentos é ótima, porque você já pensa no texto como um todo e já diz para o seu corretor, para o avaliador, ó, eu organizei o meu texto. Essa última, ela é a última, mas ela não é, porque ela é a última porque ela é pior. Ela é a última, mas ela é a queridinha dos corretores hoje em dia. Muitos candidatos estão tirando nota 1000 aí no Enem, estão usando essa última estratégia, tá? Eu trouxe essas 6. Vou mostrar para vocês as 6 e aí eu vou dizer o que vocês vão fazer hoje, tá? Podem me parar a hora que vocês precisarem. Então vamos lá. Alusão histórica. Só que aqui eu trouxe já outro tema e outra tese. Olha só o tema que eu trouxe para vocês. A participação política contra a corrupção. Esse é o tema. E a tese que eu criei? É imprescindível a participação política de todos na luta contra atos de corrupção. Então, olha só, esse tema tá aqui, a participação política contra a corrupção. E aí eu dei a minha ideia sobre esse tema. Qual que é a minha ideia? É imprescindível. O que significa ser imprescindível? Alguém sabe me dizer? É imprescindível? Tem mais gente chegando. O que significa é imprescindível? Alguém sabe? Ninguém sabe?
É muito necessário, é muito importante. Então, olha só, é uma boa palavra para você usar nas teses. É imprescindível, é muito necessária a participação política de todos. É muito importante que todo mundo participe na luta contra atos de corrupção. O que eu quero que vocês percebam? Todas as palavras do tema foram usadas aqui na tese? Participação está aqui, política está aqui, contra está aqui e corrupção está aqui. Então, todas as palavras do tema foram utilizadas na minha tese. E essa minha tese aqui tem que estar aqui na minha introdução. Olha lá em vermelho. Eu coloquei a minha tese aqui no finalzinho da minha introdução. E ela tem que estar inteirinha, a tese, na introdução. Tá? Então, vamos ler. Eu usei nessa introdução história. Uma alusão, uma referência histórica. Em setembro de 1992, estudantes vestidos e pintados com as cores da bandeira foram às ruas protestar e pedir o impeachment de Collor. O movimento dos caras pintadas foi um marco na luta contra a corrupção na política brasileira. No entanto, o que se vê hoje é uma acomodação da sociedade diante dos problemas. É imprescindível a participação política de todos na luta contra atos de corrupção. Eu usei um fato histórico para falar como é que está hoje e que a minha tese encaixa na sociedade de hoje, que é importante que todo mundo participe. Então tá aí, coloquei a minha tese inteirinha e na minha tese eu tenho o tema, porque eu coloquei o tema dentro da minha tese. Eu não precisei repetir os dois, certo? Então, o que você tem que fazer? Quando você faz isso, coloca o seu tema dentro da sua tese, você mostra para o corretor que você está falando daquele tema. E ele vai te dar o aval, ele vai te dar a nota, vai falar, ah, tá, esse candidato, esse aluno está falando do tema que eu pedi, que foi solicitado. Muito bem. Segundo exemplo, declaração inicial. Você faz uma frase para começar. Essa é a forma que a maioria tenta começar e fica lá pensando, que frase que eu vou colocar, que frase eu vou começar. Às vezes você não precisa ficar parado pensando se você não tem uma frase para começar. Começa com história, começa de outra forma. O mesmo tema, a mesma tese. Então vamos lá. A minha frase inicial é essa aqui. É condenável a postura de alguns políticos no país. Pronto, é a minha declaração inicial. Eu acho condenável a postura de alguns políticos no país. Tô mentindo? Não tô, né? Todo mundo concorda com isso. E aí eu vou explicar por que eu acho condenável isso. Escândalos acontecem, denúncias são feitas, comissões de inquérito são formadas, mas ainda assim a situação não muda. É preciso que a população cobre mais das autoridades e se imponha diante desse cenário pessimista e conturbado. Por isso, olha, aqui eu já coloquei um conectivo. Ó. Por isso, e aí vem a minha tese. É imprescindível a participação política de todos na luta contra atos de corrupção. Pronto, bonitinha a tese lá no final. A tese fica boa no final. Tem gente que começa com a tese, não tem problema, mas depois você tem que contextualizar. Isso aqui é a contextualização, tudo isso aqui. Como que eu vou contextualizar a introdução, o tema e a tese na introdução? Outra coisa que eu quero que vocês percebam. Ó, aqui tem um período, aqui tem outro período e aqui tem outro período. Muitos períodos, né? Não é um só. Muito bem. Vamos adiante. Trechos narrativos. Professora, mas eu vou contar uma história? Não. Mas narrar não é contar história, a gente acabou de ver narração. Exatamente. Você não vai narrar, você não vai contar uma história, você vai simplesmente colocar pequenos trechos. Aliás, você vai colocar muito pequeno.
bem pequenininho mesmo. Você vai simplesmente fazer uma referência a um trecho narrativo, a uma narração. Olha só, para começar, escândalos constantes, ponto. Já faz aqui um período. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando para o corretor, para quem vai ler o seu texto, eu estou jogando para esse corretor uma imagem, uma narração que é familiar a ele sobre esse tema. Quando eu falo escândalos constantes, é porque ele está familiarizado com essa narrativa, com essa história. Ele vê no jornal, ele lê na internet, ele está familiarizado com isso. Desvios de verba, ó, eu não preciso mais do que isso para ele lembrar daquilo que ele já viu. Condutas antiéticas, abusos de poder. 4 pequenos trechos narrativos. E eu já fiz aqui um panorama de como é a política na atualidade. E ele já fez toda essa ideia na cabeça dele e eu já consegui o que eu queria. Décadas se passam e a situação política do país só parece piorar. A corrupção tornou-se algo corriqueiro e os cidadãos se acostumaram com isso. E aí vem a minha tese. É imprescindível a participação política de todos na luta contra atos de corrupção. Só que aqui eu completei, para que assim essa realidade seja alterada. Eu posso fazer isso, não tem problema nenhum, contanto que a minha tese esteja inteira dentro da introdução. Certo? Outra forma de começar. A definição. É você definir ou dizer o que é algo sobre aquele tema. Aqui, no caso, eu defini o que é política. O que é política? É uma ciência que busca organizar, administrar e dirigir uma nação. Então, eu posso pesquisar, se eu estou fazendo em casa, eu posso pegar o dicionário e pesquisar o significado daquela palavra. Teve uma proposta da FUVEST, por exemplo, que colocou sobre altruísmo. Então, se você quiser começar lá, altruísmo, o que é altruísmo? Colocar o significado, você pode colocar o significado daquela palavra. Política é uma ciência que busca organizar, administrar e dirigir uma nação. No entanto, e agora eu vou contestar, ao longo do tempo, vem sendo uma atividade através da qual indivíduos se ocupam para apenas satisfazer seus próprios benefícios. Esse é o meu ponto de vista. Estou errada? Se você discorda, aí você pode fazer o seu texto, pode colocar o seu ponto de vista. Para que esse cenário de corrupção se altere, aí vem a minha tese, é imprescindível a participação política de todos na luta contra atos de corrupção. Vocês viram como a tese é muito importante? Criar uma boa tese aqui no começo é primordial. Você precisa pensar nessa tese. Você pega o tema e cria uma boa tese, uma frase, com a sua ideia. Depois você pode fazer muitos textos, muitas formas, mas tem que ter uma boa tese. Por isso que a gente fez aquele exercício lá na sala, lá no comecinho do ano. Começar de uma outra forma. Ah, professora, eu estava aqui pensando nesse tema e lembrei da aula de sociologia, de filosofia, de um livro que eu li. Um cara citou uma frase que encaixa certinho aqui nesse tema. Perfeito. Se você tem esse conhecimento, ótimo. E você pode começar com ele? Pode começar. Aqui eu coloquei entre aspas. Por quê? Porque é exatamente o que o cara colocou. Agora, se você quer colocar com as suas palavras, você vai colocar sem aspas. Então, tem 2 formas de você fazer uma citação. Com aspas, que é diretamente, e sem aspas, que é com as suas palavras, que é indireto, tá? Isso você tem que aprender, que você vai usar tanto na sua introdução, quanto na sua argumentação.
Forma direta, com aspas, e indireta, sem aspas. Então, vamos ver. Há duas maneiras de fazer política. Vive-se para a política ou se vive da política. Nessa oposição, não há nada de exclusivo. Muito pelo contrário. Em geral, fazem-se uma e outra coisa ao mesmo tempo, tanto idealmente quanto na prática. Então, essa é a fala do Max Weber. Tudo isso é grande, mas é tudo isso, entre aspas. Abre aspas, fecha aspas. Tem a palavra coisa, que não é ideal usar, tá? Sempre corto, mas é a fala dele. Na fala dele a gente não mexe. Você não pode mexer. Então você põe do jeitinho que ele falou. E aí você comenta. Você não pode só colocar a fala dele. Terminou a fala dele, aqui termina a fala dele, você tem que comentar. Parece que Max Weber, ao dizer essas palavras, falava exclusivamente do sistema político brasileiro. Lógico que não é, mas eu coloquei aqui, né, que parecia. Falava exclusivamente do sistema político brasileiro, ao considerar os vários casos de corrupção em nosso país. Então, terminou aqui. Uma correção, né? Não pode usar o nosso. Como que ficaria melhor aqui? Vários casos de corrupção no Brasil, tá? Não pode usar nosso país. Então, aqui o melhor é no Brasil, tá? Então, ó, tirem esse nosso. E depois vem a parte que você vai colocar a sua tese. Para que esse contexto mude, aí vem a sua tese. É imprescindível a participação política de todos na luta contra atos de corrupção. Pronto. Então vem a citação, o comentário e a tese. 3 partes, com vários períodos, porque aqui tem muitos períodos dentro da parte dele, né? Um período de comentário e um período para tese. Alguma dúvida até aqui? Esse é mais... Não? Essa parte é mais difícil, porque a citação você tem que ter mais conhecimento, né? E lembrar, assim, pesquisar é fácil, mas lembrar na hora da prova é um pouco mais difícil. Mas vocês vão se acostumando. Os alunos de terceiro ano, eles de tanto utilizar e de tanto pesquisar, eles lembram na hora de fazer a prova. Na hora do Enem, eles lembram. E o último, que é o primeiro que vocês viram lá, aquele que eu dei no comecinho, que é sobre enumeração de argumentos. Né? Você colocar os argumentos que você vai usar no seu desenvolvimento, no seu texto. Isso aqui é ótimo, porque o corretor, ele lê a sua introdução, ele já sabe, puxa, esse aluno vai falar disso e disso. Aí ele lê a sua argumentação e você fala daquilo, e aí você conclui o seu texto com a proposta sobre aquele problema. É ótimo. A gente fala que é uma introdução roteiro. Você faz um roteiro do seu texto. O corretor ama esse tipo de introdução, porque você mostra para ele sobre o que você vai falar. Então vamos lá. Muito se discute sobre os vários casos de corrupção na política brasileira. Nesse contexto, questões como o histórico de impunidades e a falta de credibilidade devem ser aprofundados. É fundamental haver um número maior de políticos investigados e punidos. Para isso, é imprescindível a participação política de todos na luta contra atos de corrupção. Então, o primeiro argumento que eu coloco aqui é, nesse contexto, questões como o histórico de impunidades e a falta de credibilidade. Então, eu vou fazer um parágrafo falando disso, vou falar da história, o que já aconteceu e tudo mais. E no segundo de argumentação, eu vou colocar que é fundamental haver mais investigação e punição. Né? Porque ainda não tem muitos que começam a investigar e param e tudo mais. Um de história e um de agora falando
dessas investigações que estão correndo e que não estão sendo levadas a sério, e as punições e tudo mais, ou até as punições que já aconteceram. E aí vem a minha tese, certo? Essa é uma ótima estratégia. Você já pensa em tudo. Quando você termina a introdução, seu texto inteiro está na sua cabeça. Tem aluno que faz a introdução, o rascunho da introdução. Quando termina o rascunho da introdução, passa a introdução a limpo, o resto do texto ele faz sem rascunho. Não precisa mais, porque ele já pensou no texto todo. É bem interessante, ganha tempo com isso. Muito bem. Aqui, se alguém quiser copiar, se você quiser ter, né, uma colinha, mas depois eu vou passar, tem na folhinha de vocês, eu acho que não precisa copiar, porque quem quiser imprimir depois a folha que eu deixei lá, vou mostrar para vocês a folha que eu coloquei no outro sistema. Expressões para iniciar parágrafos introdutórios. Ai, professora, tem aluno que chega para mim e fala, não tenho uma palavra para começar, me fala uma palavra para começar a introdução. Alguém já ouviu um colega perguntar assim? Acho que já, né? Então, aqui tem algumas. Não é obrigado a começar com uma palavra dessa. Ninguém precisa começar o texto só com essas palavras. Isso aqui é para a hora do desespero, tá? Ah, eu não sei como começar, eu não lembro, eu não tenho mais nenhuma forma de começar, eu não lembro mais nenhuma. Aqui tem a saída, tá? Para a hora do desespero. Então, tem algumas dicas. É de conhecimento geral. No Brasil, há tempos observa-se. Muito se tem discutido recentemente acerca de. É indiscutível que. É inegável que, ao longo do processo de formação da sociedade, cuidado com esse aqui, que pode ficar muito vago, dependendo do que você colocar depois. Muito se comenta a importância de, ao analisar aí depende do que você vai colocar, você faz a concordância. É possível conhecer né? E aí, e aí você continua falando sobre o assunto. Então, aqui você tem a saída para o desespero, tá? Do desespero, né? Então, você pode pegar essas palavrinhas e trabalhar com elas, tá? Então, quem precisa, se apega, segura e não fica no desespero mais. Agora, eu também tenho uma solicitação. O que não utilizar na introdução? Por favor, né? Muito por favor. O que você não pode jamais utilizar na introdução. Atualmente. Tem gente começando o texto com atualmente no Brasil ou hoje em dia, que são sinônimos, né? Hoje em dia, no Brasil, por que não pode começar com esses dois aqui? Primeira palavrinha do texto, esses dois. Alguém sabe me dizer? Ou até esse aqui, ó, na atualidade, no Brasil, na atualidade, atualmente, hoje em dia. Esse aqui também é sinônimo, né? O mundo de hoje. Por quê? Porque a gente está falando de agora. Se você coloca lá, atualmente o Brasil passa por situações. Hoje em dia, o brasileiro vive, na atualidade, a sociedade brasileira vivencia. Todos os verbos que eu falei, vive, passa e vivencia, estão no presente. Você não precisa disso aqui. Isso aqui vai ficar redundante com o verbo. Você usa só o verbo, não precisa usar essa expressão. Então, o Brasil passa, o brasileiro vivencia. Então, você não precisa usar essa expressão. Não use, tá? Desde épocas remotas é muito vago.
não use também. A cada dia que passa, é uma expressão muito popular, parece que você está conversando com a pessoa, então não use nada disso. No mundo em que vivemos a primeira pessoa, você também não vai usar. Desde os primórdios da humanidade, o que é primórdio? É muito vago. Eu quero que você fale data, época, história, aquele comecinho que você usa história, você tem que dizer quando, que época. Então coloque a data certa. Primórdio é muito vago, pode ser desde quando, que época, tá? Então isso aqui, ó, não é para usar nada. Lembre-se disso, certo? Não quero pegar mais introdução com nenhuma dessas expressões, beleza? Sem utilizar mais. Muito bem. E agora a atividade que vocês farão hoje? Acho que dá para a gente fazer agora. Começar pelo menos e tirar as dúvidas enquanto a gente estiver aqui. Você vai produzir apenas o parágrafo de introdução para esses temas que eu vou dar para vocês. Observe bem, cada parágrafo deve ter no mínimo 4 e no máximo 6 linhas. Você vai apresentar a sua tese. Mais gente chegando. Você vai apresentar a sua tese sobre o tema, usando estratégias diferentes. Então, para cada introdução, vai ser uma estratégia diferente. Você vai usar diferentes estratégias, né? Alusão histórica, declaração inicial, trechos narrativos, definição, citação ou enumeração de argumentos. Você dessas 6 vai escolher, tá? São 4 temas. Você tem 6 estratégias. Você vai escolher 4 estratégias, uma para cada tema desse. Então, no seu caderno, você vai colocar assim, tema 1, gravidez na adolescência. Estratégia, alusão histórica. Claro que não dá, né? É mais fácil você colocar uma declaração inicial. Então, aí você coloca declaração inicial. Aí você faz a introdução. Tema 2, consumo excessivo de álcool por jovens. Aí você escolhe outra estratégia. Que outra estratégia você vai colocar? Citação. Aí coloca lá, citação. E aí coloca a introdução. Tema 3, trotes nas universidades. O que são trotes nas universidades? Alguém sabe? Ou todo mundo sabe e ninguém tem dúvida? Eu não sei o que é, não. Não sabe? Aquele negócio que faz lá na escola de fantasia, não sei. Não, é quando o candidato passa no vestibular e aí ele vira acadêmico e no primeiro dia de aula eles fazem aquelas brincadeiras para ele entrar na universidade. Aí eles fazem o trote. Aí ele vai para a faculdade, eles fazem várias brincadeiras. Só que tem um problema. Às vezes essas brincadeiras ultrapassam alguns limites. Tem gente que já morreu participando dessas brincadeiras, elas ficam muito agressivas, né? Tem gente que é forçado a fazer coisas que não são tão agradáveis, né? São brincadeiras de mau gosto. Então já teve jovem que faleceu, já teve queimadura, queimadura de 3º grau, já teve gente que se machucou muito feio, tem gente que passou em medicina e eles foram fazer essas brincadeiras e teve o corpo todo queimado, tem gente que morreu afogado, então é bem triste, é bem complicado a situação dos trotes. Já diminuíram bastante, né? Hoje eles falam de trote cultural para fazer e tal, mas é bem séria essa situação. E aí eu quero que vocês pesquisem ou falem sobre isso, né? Os trotes nas universidades, como é que eles estão. Escolham uma dessas estratégias, né? Aqui pode ser trechos narrativos, de repente, ou até enumeração de argumentos. E aí você vai fazer a sua introdução. E o 4, influência da mídia na vida das pessoas. Das pessoas, não fala de idade. Então, existe uma influência da mídia na vida das pessoas?
Então, escolhe uma dessas que estão aqui. Pode ser definição de mídia, pode ser trechos narrativos, né? Vai sobrar 2. Você tem 4 introduções para fazer e 6 estratégias para você escolher, tá? Então, eu quero que vocês comecem a fazer agora essas introduções usando essas. Acho que eu vou colocar lá na outra lista. Usando essas estratégias. Lá no Cis-Fleming, aqui as estratégias. Lá no Cis-Fleming, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. No Cis-Fleming tem a proposta, tem essa atividade, coloquei, se alguém quiser abrir para dar uma olhada, tá? E tem também um resuminho dessa aula para ajudar quem precisa. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Deixa eu abrir e vou compartilhar com vocês também. Quem chegou agora, quem chegou atrasado, não pegou toda a explicação, dá uma olhadinha aqui no Cis-Fleming. Ó, tá desse jeito aqui no Cis-Fleming. Tá? Tá lá. Tá toda a teoria que eu passei para vocês. Todas as introduções, se você quiser imprimir, né, para você ter, tem as expressões para iniciar a introdução, o que não usar e a atividade aqui no finalzinho. Então, se você quiser ter esse material, se você não quiser só abrir para acompanhar, então também tá lá, tá? Então, você que sabe. Mas eu vou deixar a seu critério. E a atividade também está lá. Certo? Então, eu quero que vocês comecem a fazer agora. Terminou, pode me encaminhar. Eu vou fazer a chamada. E quem for terminando, pode me encaminhar e sair da aula. Terminou, eu libero. São só 4 introduções. Eu acho que fica bem tranquilo para você me encaminhar, né? Para você terminar e me mandar. Alguma dúvida da atividade? Não? Então tá bom. Eu tenho. Pode falar. É que eu não entendi direito o que tem que fazer. Quem que tá falando? Eu. Eu quem? Não aparece seu nome aqui? Matheus Braga. Braga, você vai fazer 4 introduções, tá? Uma de cada tema desses que eu coloquei aqui no final. Deixa eu voltar aqui os temas, peraí. Você vai fazer 4 introduções, uma para cada tema. Vou colocar os temas aqui. Peraí. Vou te explicar de novo. Deixa eu chegar aqui. Aqui os temas. Acho que eu não estou compartilhando, né? Se você não está vendo. Peraí. Agora você está vendo ou não? Matheus? Braga? Então, não. Você tá... Não? Não. Peraí, então. Deixa eu compartilhar com você. Agora tá. Ó, calma aí. Agora tá vendo, né? Então, você tem 4 temas, tá? Você vai fazer 4 introduções, só o primeiro parágrafo do texto. Você vai fazer um sobre gravidez na adolescência.
Só que você tem que fazer escolhendo diferentes estratégias de introduções. Dessa daqui, ó, que a gente acabou de ver na aula. Você vai falar sobre uma referência histórica, ou sobre a declaração inicial, ou de trechos narrativos. Você vai escolher uma dessas aqui, como a gente viu na aula, de formas diferentes. Vai definir ou vai citar, aí você vai escolher qual. Você pode até pegar a folhinha que está lá no Sisflame, que também tem os exemplos. São 4 introduções, só o comecinho do texto. Beleza, De professora, obrigado. 4 ou 6 linhas, tá? E esses 4 Aham. temas que estão aqui. Mais alguém tem dúvida? Professora, você pode pôr na imagem tá, os temas, por favor? Posso, só um minutinho. Você tá vendo? Sim, obrigado. Nada. Professor, Pode falar. eu posso te entregar até o fim da manhã? Pode. O ideal era fazer agora, mas se não der, tudo bem, Tá. tá?
O professor chega atrasado, o que é pra fazer? Oi, Gustavo, né? Que chegou agora. É, Eu pedi para fazer a introdução. É... Peraí, deixa eu só. nota perfeita. Isso. Você vai fazer a introdução desses 4 temas que estão aí na tela, tá? O ideal era que você desse uma lida lá no site, lá no Cisfleming, eu coloquei essa aula, eu coloquei toda ela, a teoria dela, tá? Tem toda a teoria, tem tudo que eu falei, na verdade, tá lá. Claro que só escrito, né? Mas está toda a teoria lá. São várias estratégias de introduções diferentes. E aí era bom que você desse uma lida. Mas resumindo, é para você criar 4 introduções diferentes com essas formas aqui, ó, diferentes estratégias. Alusão histórica, ops, voltei, peraí. Para você escolher, você pode usar. Ai, o que eu tô fazendo? Peraí. Aqui, ó. Alusão histórica ou declaração inicial, trechos narrativos, definição, citação ou enumeração de argumentos. Para você saber o que é cada uma delas, você perdeu a explicação, tem lá no Cisfleming, nessa folha que eu coloquei junto com a atividade. Tem todo o resumo. Então, seria interessante você pegar, dar uma lida. Aí, se você tiver dúvida, eu estando aqui, eu te explico de novo, não tem problema nenhum, mas dá uma lidinha que não é nada muito complexo, né? E aí você tem que criar 4 introduções, uma com cada estratégia diferente. Tá bom? Entendi, professor, obrigado. Nada, imagina. O João que está aqui é o João Gabriel ou o João Vitor? João Gabriel. Obrigada. Né?
Ô, prof, Pode falar. no tema do consumo excessivo de álcool, eu poderia Uhum. considerar como alcoolismo ou não? Sim, pode. Pode? Ok, Mas obrigado. sempre com jovens, né? Não pode mudar essa Sim, parte. sim, Aham. ok, obrigado. Nada. Ô, Miriam, Pode falar. eu terminei. Onde é que é para enviar? Lá no Cisflemming. Tá, mas você postou hoje ou ontem? Postei ontem, tá com a data de ontem, mas é a última atividade. Tá, obrigado. Nada. Miriam, Oi, pode falar. eu terminei, tá? Tá, pode Valeu. mandar. Eu vou olhar aqui como que ficou. Tenta não mandar de lado, a foto de lado, que é meio difícil de ler, Eu mas o mandei restante fica depois. fácil. Beleza? Aham, É Braga, né? aham. Deixa eu só abrir aqui, eu já te falo se chegou direitinho. Você é do A ou do B? Do A, né? O A, né? Claro. Certinho. Ótimo. Mas aí, você não escreveu para mim de que tipo de introdução você usou. Você colocou gravidez na adolescência, mas não colocou que tipo de introdução que é. Se ela é definição, se ela é alusão histórica. Eu preciso que você coloque para mim qual introdução que é. Tá. Tá. Coloca e manda outra foto. Tira essa.
Enviei, professora. Vou olhar, peraí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, agora sim. Agora ficou certinho. Ótimo, perfeito. Então tá, Miriam. Beleza, boa semana. Tchau. Tchau, obrigado. Obrigada, tchau. Eu te enviei também. Tá, quem que me enviou também? Bossai. Guilherme Bossai. Guilherme. Do A também? Não, do B. Deixa eu abrir aqui. Ficou de lado sua foto, Guilherme. Você consegue mandar ela assim, sem ser na horizontal, na vertical? Eu tinha mandado na vertical, mas peraí, eu vou tirar o. Vê se você consegue. Se não conseguir, eu dou um jeito. Mas se você conseguir, para mim é melhor. Deixa eu ver. Você colocou o tema e que tipo de introdução? Vê se ficou Professora. melhor assim, professora. Vou ver. Professora, eu também acabei de enviar para você. Tá, só um minutinho. Guilherme continua de lado. Você mandou o tema, Guilherme, e o tipo de introdução? Eu coloquei o tipo de introdução no final do parágrafo. Aquele númerozinho? Sim, sim. Tá. Deixa assim, então. Se não consegue mudar, tudo bem. Tá. Quem mais mandou? Giovanni? Sim. Repetiu 2, definição, né, Giovanni? Era para fazer um diferente do outro. Mas tá bom. Chegou certinho. Tá. Tá? Beleza. Muito bem, pessoal. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu preciso que vocês... Tem alguém com o microfone aberto. Eu preciso que vocês coloquem a introdução, coloquem o tipo de introdução, tá? Tentem escrever qual é o tipo de introdução. Não coloquem só o númerozinho lá, porque só o númerozinho fica complicado, tá? Coloquem alusão histórica, definição, coloquem direitinho qual é o tipo de introdução. E tentem colocar a foto na vertical certinho, por favor, fica mais fácil para corrigir. Alguém tem dúvida? Alguém mais tem alguma dúvida para a gente poder ir encerrando já? Alguma dúvida? Não? Nenhuma? Não? Então tá bom. Então a gente vai encerrar por aqui. Beleza? Terminem, me mandem, tá bom? E até semana que vem. Tá joia? Tchau, professora. Beijo, Tchau, tchau. professora. Tchau.
Vamos dando um tchauzinho aí, vão Tchau, saindo. professora. Beleza, beijo, tchau. Tchau. Professora. Tchau. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Miri. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Vamos lá? Dando tchauzinho e saindo. Mandem atividade depois. Se tiverem dúvida também, pode mandar lá. Vamos lá, gente? Dando tchauzinho e saindo. Quem tem alguma dúvida? Beleza, gente? Mais alguma dúvida aí? Pode entregar até quando, pô, professor? Terminou, tem que mandar. Tá, beleza. Tá? Obrigado, tchau. Nada, tchau. Quem mais? Pode dando tchauzinho e saindo. Vamos lá, gente? Dando tchau e saindo. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Vamos lá, gente? Mais alguma dúvida? Eu quero encerrar. Quem está aí, pode saindo. Dando tchau e saindo. Eu vou encerrar por aqui.